Paz do Senhor a todos. Amém. Paz seja Deus, né? Parece a minha primeira vez. Tá maluco. Parece que esse direitinho aqui tá dispara. Mas Deus vai falar conosco aqui esta noite. Obrigado a minha liderança. Pastor Adair, presbítero Gé, obrigado. Deus abençoe. A Michelle, aos músicos, Deus abençoe. Porque agradeço a oportunidade. Estávamos ali ministrando no primeiro encontro de jovens do Mariporas ali. Deus falou grandemente naquele lugar. Glória a Deus. E uma responsabilidade logo no outro dia assim, eu falar, meu Deus, meu Pai, que isso? Mas se permite, vamos aqui. No livro de Daniel. Quem tem a Bíblia acompanha. Daniel 5, a partir do versículo 4. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus, não? Aleluia. Deus maravilhoso. Meu coração está feliz demais com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Acharam? Amém. Diz a palavra. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de pedra, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de uma mão humana que começaram a escrever no reboco da parede mais iluminada do palácio real. E o rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro, e as pernas vacilaram. Somente até aí, cordeiros, assentaram. Deus é maravilhoso. Antes de entrar aqui, dentro dessa passagem, hoje foi dito muito de Jó, né? Que Deus fez na vida dele, que restituiu na vida dele. E o Senhor falou um pouco de Jó aqui na hora que eu estava aqui também, e que falou por esses dias. Jó era um homem fiel, justo, íntegro diante de Deus. E eu entendi dentro desta palavra que ele tinha todas as coisas, riqueza, família abençoada, tudo estava dando certo na vida dele. Mas, mesmo ele tendo tudo, Deus queria dar mais para ele. Aleluia! Só que Deus não tinha por onde fazer isso. Não tinha como fazer isso. Até que então, aquele desocupado, como diz o pastor Adair, resolvia até Deus falar. Mas também ele tem tudo. Por isso que ele adora o Senhor, não nega o seu nome. Então Deus fala assim: aí está a oportunidade de Deus dar mais para a vida dele. Você entendeu? O Senhor está falando aqui esta noite. Talvez você está andando correto com o Senhor, está tudo dando certo, está tudo beleza na sua vida, mas o Senhor tem uma palavra para você aqui esta noite. Ele quer te dar mais do que isso ainda. Talvez você para, se está dando certo, mas agora vem um probleminha. É o Senhor achando um por onde para dar em dobro do que você tem. O Senhor está falando aqui esta noite. A maneira dele te dar mais é a maneira de fazer você passar por uma aprovação. O Senhor está falando: não se preocupe com o que está vindo na sua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui no livro de Daniel que o rei Belsazar vai dar uma festa, e nesta festa ele resolve fazer umas coisas que de maneira alguma ser humano nenhum pode fazer. Primeiro que ele resolveu dar uma festa mundana, e agora a Bíblia vai nos dizer que ele, dando a festa, ele teve uma ideia. Ele falou para aqueles servos dele: olha, sabe aqueles utensílios que o rei Nabucodonosor trouxe de Jerusalém, da casa de Deus, para cá? Eles estão parados lá. Faz um favor, tragam aqui as taças, os vasos, para a gente usar nesta noite. Eu acho
foi a pior ideia que ele teve. A pior decisão que ele poderia ter, querido. Olha, diz que quando ele acabou de fazer isso, usar os utensílios, apareceu como que se uma mão, e com o dedo escrevia na parede retomada ou rebocada, dizendo: Mene, mene, tekel, parsim, que traduzido é: pesado fostes na balança e achado em falta. Ora, toda vez que eu li a palavra, escutei-a, eu pude entender algumas vezes que a mão de Deus apareceu na terra, ou em alguma situação, ou em alguma circunstância. Ora, quando eu penso nisso, eu vejo quando Jesus pegou aquela mulher encurvada e diz a palavra que ele colocou as mãos sobre ela e ela se endireitou. Quando eu comecei a entender dentro do Gênesis, no capítulo ali onde Deus vai criar o homem, ele fala, quando ele vai criar todas as coisas, haja, libera uma palavra, mas quando ele fala para criar o homem, ele fala: façamos o homem. Ou seja, ele usou das tuas próprias mãos. Porque quando diz façamos ou fazemos, é como se fosse uma mulher de casa a fazer o bolo. Eu vou fazer o bolo, mas para se fazer o bolo ela usou o quê? As mãos. Então Deus pegou e usou as mãos para criar a mais bela criatura, que é este rosto bonito que está sentado comigo. Então, pois bem, algumas situações aconteceram onde Deus usou a sua mão. Ora, quando Deus fala através da palavra dele da mão, ele fala tanta importância na mão, que quando ele diz assim: quando você estiver colocando a sua mão, eu não coloco a minha. Olha a importância de uma mão. Aleluia. Você não está entendendo, o Senhor já está falando com você. Enquanto você não tirar a sua mão dessa situação, não tem como eu colocar a minha mão para trabalhar. Meu Deus do céu, eu já posso sentir a presença do grandão aqui esta noite. Ele se faz presente aqui no nosso meio. Pois bem, vamos decorrer a palavra. Agora vamos nos dizer que a mão aparece escrevendo. E eu vi dentro da Bíblia Sagrada apenas 3 passagens que diz que a mão, ou melhor dizendo, o dedo, a mão de Deus escreveu dentro da Bíblia. A primeira é quando ele dá os mandamentos. Ele escreve sobre as tábuas da lei, que eram aquelas pedras, os mandamentos. O próprio dedo de Deus escreveu os mandamentos. E eu entendi dentro deste primeiro tópico aqui esta noite, que a primeira ordem de Deus escrita para nós, através das suas mãos, é para obedecer os mandamentos do Senhor. Cumprir os mandamentos do Senhor. Mas sabe o que mais chamou minha atenção? É que para cumprir os mandamentos do Senhor, melhor dizendo, para ele escrever os mandamentos, ele não escolheu qualquer coisa. Ele escolheu uma pedra, do imperador Cauê. E a pedra simboliza Cristo. Glória a Deus. Era como se ele estivesse dizendo: eu, na pedra, cumpro a lei. Oh, glória! Eu, em Cristo, cumpro a lei. Aleluia! É pouco para mim a revelação que Deus está dando. Eita O Deus! Senhor está falando nesta noite: eu, dentro desta pedra angular que é Jesus Cristo, vou descer na terra e cumprir os mandamentos para dizer para mim e para você que esta noite é possível andar neste mundo de maneira correta, cumprindo o capítulo que o Senhor nos deixou e vencer o mundo, vencer a situação, vencer as adversidades e fazer com que sejamos mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Glória a Deus! Ó, a mão de Deus. A mão era tão importante que Jesus ele sofreu, padeceu, foi pendurado ao madeiro, não? Mas de todas as marcas da batida, de tudo, as únicas que permaneceram foram das quais? As mãos furadas. Você sabe o porquê disso?
É porque toda vez que um de nós aqui pecamos, a Bíblia diz que o salário da morte o salário do pecado é A morte. Então toda vez que pecamos, somos dignos de. Só que o sinal ficou ali na mão. Aleluia! Glória a Deus! Senhor Jesus. E ele levou isso também para lá, para junto do Pai. Então somos dignos de morte, mas só que ele desceu para nos perdoar de todos os nossos pecados. Glória a Deus. Então toda vez que eu e você pecamos, erramos, Deus pega e fala com a sua justiça, é direito de morte. Ou quando ele vai dar a ordem para os anjos para fazer alguma coisa, ou entrar em uma situação na nossa vida, Jesus entra na frente e mostra a marca dos cravos nas mãos. Como se dizendo, Pai, eu desci lá, eles eram sim dignos de morte, mas eu paguei o preço, eu desci na terra, e aqui está, aqueles homens são dignos da morte, porque eu paguei o preço na cruz do Calvário. Entenda que a primeira situação foi quando ele escreveu nas tábuas da lei com a sua mão. Houve outra. Não vou falar em ordem, mas vou falar dentro da Bíblia. Quando tinha os acusadores levando uma mulher que estava pega em ato de adultério. A lei de Moisés diz que todas as pessoas, todas as mulheres, homens que entrassem dentro desse ato era digna de apedrejamento. Estavam levando essa mulher com pedras nas mãos. E ali estava Jesus, levando ela até Jesus, estava ali. E Jesus com o seu dedo escrevia na areia. Glória a Deus! Olha isso! Aleluia! Agora ele desceu para escrever, agora não adianta. Aleluia! E aquele povo olhou para Jesus e falou: ela é digna de apedrejamento, pois está dentro deste ato. E Jesus, ouvindo, pega e fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, ele não envergonha ninguém. Se fosse um de nós, ele falaria assim, porque o que ele estava querendo dizer: como que você quer trazer ela aqui, o pecado foi exposto, sendo que você que está trazendo tem pecado encoberto? Talvez você, o seu problema foi exposto, todos viram, mas tem uns aí que quer trazer a notícia de você porque foi exposto, mas está pior. Quem são vocês que estão pior do que ela? Aleluia! Eu te amo. Glória A a Deus! presença dele está aqui. Quem são vocês? E ele com o dedo na areia, escrevendo. E ali ele estava revigorando uma lei que havia sido dita. Agora ele estava mudando a lei. Como que se dizendo: eu vim para perdoar pecados. E disse para ela: cadê os teus acusadores? E ela olhou e disse: não sei. É o que o Senhor está querendo dizer aqui para você esta noite. Aqueles que estão te acusando, te apontando, te caluniando, difamando, falando mal de você, levando notícia contrária, o Senhor está com os dedos esta noite escrevendo uma nova história para a tua vida. E está dizendo para você ter uma palavra profética no céu. Cadê eles que te apontam? Cadê eles que te acusam? Cadê eles que falam de você? Eu hoje muda a tua sentença, muda a tua vida, restitui os teus pecados, porque eu vim para isso.
Eles falando e Jesus dizendo: pega a tua caminha e leva embora com vocês. Aleluia, Deus. Pega todo esse levante contra a vida do meu filho, da minha filha, e leva embora com vocês. Pega todas essas palavras contrárias que vocês estão lançando contra o meu filho e leve embora com vocês. Porque hoje eu revigoro esta lei. A partir de hoje, eu faço dela uma Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. segunda vez que a mão de Deus apareceu aqui na terra. A terceira foi exatamente esse texto que eu li. Quando o rei Belsazar, não Beltesazar, porque Beltesazar é Daniel, Belsazar é o rei, pega utensílios consagrados a Deus e usa de maneira incorreta. Aí Deus fala: aí não dá. Desse jeito eu não aguento. Você quer fazer fuaça e ir para a rua? O mundo faça, mas não mexe naquilo que eu consagrei. Eita Deus! Glória a Deus. Pegaram os vasos. Os vasos dentro da Bíblia quer dizer você também. Aleluia. Consagrados a Deus Oh, glória. e usados de maneira indigna. Verdade. E o Senhor está dizendo aqui esta noite: só porque tem um poder um pouquinho a mais do que você na lei dos homens, estão querendo fazer de você o que querem. Verdade. Estão querendo zombar da tua cara. Estão querendo fazer de você gato e sapato. Olha aí. Mas o Senhor esta noite vem com um sinal da mão dele. Como que dizendo: aquilo que eu consagrei ninguém toca. Aquilo que eu abençoei ninguém se mexe.